pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um programa aqui do canal Quadrinhos e Companhia. E hoje com a série Curiosidades do Universo de Tex Willer. E qual a curiosidade de hoje? Dinossauros. Isso mesmo, senhoras e senhores. Temos dinossauro nas histórias de Tex Willer, nas aventuras do Tex, né? E quero estar usando hoje exemplificar com duas histórias, duas aventuras aí do nosso cowboy, né? Aonde aparecem dinossauros nas aventuras de Tex. Antes, né, aquele nosso muito obrigado pelo seu like, né? Dê o seu like aí, é bastante importante pra gente. É claro, se você não gostar do vídeo, não precisa deixar o seu like. Daí você deixa um comentário ali dizendo por que você não gostou. Também é importante, ok? E claro, se inscreva no canal e marque o sininho, né? Aí dessa forma você vai ser avisado quando nós colocarmos vídeos novos e também você vai estar fazendo parte aí do nosso canal, ok, gente? Então vamos lá, duas aventuras de Tex que eu vou estar aqui mostrando para vocês, falando um pouquinho delas. E depois, nos comentários, vocês também poderão acrescentar outras histórias, né? Porque existe muitas histórias do Tex e muitas delas poderá ter referências a isso que nós vamos estar falando aqui. Tanto é que eu não li todas as histórias do Tex ainda. Então se você souber de mais alguma história do Tex, aonde apareça dinossauro, alguma referência sobre isso, por favor, coloque aí nos comentários. Eu escolhi duas apenas aqui para a gente estar conversando com vocês. E a primeira delas é a número 1 do Tex aqui no Brasil. Fevereiro de 1971, a número 1, o signo da serpente. Lá naquela história, né, a editora VEC, ela escolheu a dedo a história para lançar o Tex aqui no Brasil e acredito que acertou em cheio. E ela trouxe então a história ali, o signo da serpente. Na verdade são duas histórias. Naquela época haviam pequenas histórias que iam continuando, né, terminava uma continuando, enfim, e uma ia deixando umas deixas para... Deixando umas deixas é bom, né? Ia tendo umas mini sequências assim. Enfim, tá? Então o ciclo da serpente e o Vale dos Monstros, né? O Vale dos Dinossauros, enfim, conforme aparecem algumas histórias um pouquinho diferentes. Mas enfim, nessa história, depois de Tex ter enfrentado uma bruxa, onde ela questionava a autoridade do Tex, estava até levantando algumas tipo, rebeliões, digamos, alguns índios navarros contra o Tex, enfim, introduzindo bruxaria também no meio lá dos navarros. O Tex então enfrenta essa bruxa, enfim, depois que ele vence ela, então ele descobre que ela tinha certos poderes que ela extraía de uma certa flor, né, uma flor mágica, enfim. E essa flor, além de dar alguns poderes de bruxa para ela, também trazia, era uma espécie de fonte da juventude. Tanto é que quando ela morreu, ela imediatamente se transformou numa velha, né? Praticamente se decompôs ali na frente do Tex, enfim. Que ela perdeu então todo aquele poder, aquela força de juventude que ela tinha. E depois então o Tex, o Jack Tigre e o Kit Willer, o seu filho, então eles descobriram então da onde ela extraía essa flor, né? Essa flor especial. E descobriu que era uma espécie de um elo perdido, um local onde ele era praticamente inacessível, tinha apenas um buraco e descia lá para dentro num vale. E essa bruxa, ela pegava alguns indígenas, alguns jovens guerreiros, né, que meio que se iludiam com as conversas dela, para descer nesse abismo lá e recolher essa flor para ela, então, de forma que quando ela conseguia pegar essa flor, ela abandonava, esses guerreiros ficavam abandonados lá nesse vale, nesse local perdido. E Tex, Kit e Jack Tigre resolvem descer lá para ver esse local, né, e de repente destruir essa flor e também talvez resgatar aqueles guerreiros que haviam sido abandonados lá. Então eles descem até aquele local e é nada mais nada menos que uma espécie de elo perdido, um local perdido né, na entranha da terra, assim, subterrâneo. E lá eles veem muitos dinossauros e monstros pré-históricos, enfim, né? E isso se torna então aí um pano de fundo de uma aventura muito legal, muito bacana, né, que eles têm que enfrentar, além de enfrentar os monstros, tem que
enfrentar uns meio bárbaros selvagens que moram lá nos subterrâneos também, né, que pegavam algumas moças, né, indígenas também para sacrificar aos monstros lá, para eles se acalmarem, aquela coisa toda, né, de povos primitivos mesmo, né? Então, de forma que é uma história bacana, gente. Se vocês ainda não leram essa história, é legal até para quem não curte muito Tex, acredito que vai gostar dessa história. Então, ela saiu no Tex número 1, lá em 1971, depois, se não me engano, em 1977, se não me engano, saiu na reedição também. Só que depois, né, passando o tempo, foram republicados. E essas, tanto o número 1 da edição normal quanto da segunda edição, eu não tenho na minha coleção. Mas eu tenho essa história, a primeira vez que eu li ela foi no Tex Almanac, no Tex Almanac número 6, né? Ele até apresenta aqui, ó, 2 histórias em uma: o signo da serpente e o vale dos dinossauros. Então, são aqui, vamos ver, 130 páginas que ele traz essas 2 histórias, tá? E aqui tem uma coisa bem interessante, né? Aparece aqui uma espécie, uma capa se referindo à primeira história, e aqui no verso aparece então um dinossauro. E é legalzinho, ficou bem legal, porque daí aparece a cara do bicho aqui, a boca do bicho, ela passa aqui pela lombada e vem até um pouquinho aqui na frente. Um detalhe bem interessante desta HQ. Então aqui a arte é do... o roteiro e a arte são lá dos criadores, né? O Galeppini na arte e o Gianluigi Bonelli no roteiro, né? Nos criadores de Tex. E também depois essa história já saiu aqui no Tex edição em cores também, o número 29. Então aqui ela ficou muito legal também. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Pegar uma imagem aqui do Tex enfrentando os bichanos. Aqui aparece um momento em que eles estão descendo o abismo, né? Eles descem numa corda e depois eles começam a enfrentar esses animais pré-históricos, dinossauros, aqui também, né? Aqui na capa parece o Tex dando um tiro numa espécie de, sei lá, caranguejo, um siri gigante, né? Enfim, a história é legal e aqui a arte ficou muito legal também. Então, essa é uma das aventuras de Tex, então, que aparece o dinossauro. E a outra, ainda antes, para nós encerrar isso aqui, essa aventura do Tex, ela saiu no Tex Coleção número 75 e 76 também, né? Se você tem essas edições do Tex Coleção, que eu também não tenho na minha coleção, você pode conferir lá também essa aventura do Tex aí, o signo da serpente e o vale dos dinossauros. E uma outra aventura do Tex, então, onde aparece um dinossauro, saiu no Tex Coleção número 306 e número 307, com a aventura chamada Aventura no Caribe. Essa tem algo interessante aí, porque o Tex, depois da história O Herói do Oeste, que acaba a história, a aventura do Tex lá na Colômbia, ele retorna para os Estados Unidos. E esse retorno, então, acaba gerando essa HQ aí, né? Essa história Aventura no Caribe. Então essa história lá, o dinossauro em si que aparece aí na aventura, ele não é o principal assunto da HQ, né? Da história, do enredo da história. Mas ele acaba acontecendo porque eles naufragam numa ilha do Caribe, né? Na metade do caminho, e acabam enfrentando uma situação, uma trama toda da história, e um dos elementos lá que eles têm que enfrentar é um monstro lá que aparentemente com aparência de dinossauro, certo, gente? Então é isso, tá? Conforme eu disse antes, se você souber de mais alguma aventura do Tex aí que apareça algum dinossauro, algum monstro pré-histórico, alguma coisa assim, então comente aí, né, gente?
participe com a gente aí então nessa ideia, ok? Certo? Então mais uma curiosidade do universo de Tex Willer, conforme eu disse lá no início, né, nos primeiros vídeos, né, gente? Se você tiver uma ideia aí de alguma curiosidade, você quiser dividir com a gente, né, coloque aí nos comentários e não esqueça de dizer se eu posso citar o seu nome aí por ter nos auxiliado com essa contribuição, ok, gente? Obrigado, valeu e até a próxima!